Queridos amigos que me acompanham neste diário de um consultor de empresas, bom dia. Estamos iniciando agora a edição desta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, e a gente vai conversar hoje sobre verdades inconvenientes. O André Lara Rezende não é daqueles economistas que costumam estar todo dia na imprensa. Não é de falar muito, mas quando fala, todos se calam e escutam com mais que merecida atenção. Ele é um demolidor de mitos e falsas verdades que sustentam incompetentes e oportunistas e inibem nosso país a reencontrar-se com uma espécie de verdade econômica. Alimentamos falsos mitos pela simples razão que não confiamos, coberto de razões, em nossos políticos. O que não quer dizer que o pensamento e a reflexão estão corretos. Deixamos de fazer o que poderíamos e deveríamos fazer porque seria dar mais recursos e munição a uma classe de brasileiros que só sabe devastar as finanças públicas e detonar com a poupança nacional, deixando um rastro de sangue e dívidas para gerações seguintes. Assim, vivemos alimentando mentiras e fugindo de verdades desconfortáveis e inconvenientes. Numa entrevista à Folha, ao jornalista Ricardo Baltazar, o André Lara Rezende derrubou algumas dessas mentiras que, de tanto repetidas, vão se convertendo em verdade em nosso pobre Brasil. Por exemplo, a respeito do aumento da dívida pública em decorrência da pandemia, ele foi perguntado se isso aumentava o desconforto e o risco. E o André respondeu: não existe um limite superior determinado para a dívida pública e PIB, e a partir do qual a dívida se tornaria insustentável e a economia mergulharia em parafuso. Tudo depende de como são investidos os recursos. Uma dívida pequena, cujos recursos foram mal investidos, desperdiçados, com gastos improdutivos e demagógicos, pode se tornar insustentável. Já uma dívida elevada, mesmo superior ao PIB, pode ser perfeitamente sustentável se os recursos tiverem ótima destinação e possibilitarem um crescimento decorrente e superior ao crescimento da dívida. É óbvio, não é? Mas do jeito que as coisas são no Brasil, tudo agora, todo endividamento é condenado e é proibido. Aí ele foi perguntado por que a inflação se acelera. Ele disse: a alta taxa básica de juros pode ser tanto o resultado de uma economia excessivamente aquecida, que impõe uma moderação do Banco Central, como pode refletir uma desconfiança profunda na economia e no país. A verdadeira âncora da inflação é a legitimidade do Estado. É o Estado patrimonialista, dirigido por políticos demagógicos e incompetentes, que solapa a confiança na moeda nacional. Sobre investimentos e despesas, diz o André: nunca defendi uma política fiscal expansionista, independentemente das circunstâncias e da qualidade dos gastos. Acredito, sim, que investimentos públicos de qualidade que contribuem efetivamente para o aumento da produtividade e do crescimento não devem ficar condicionados à existência de recursos fiscais. Assim como procede a empresa privada, deve-se usar o crédito para investir em projetos que tenham um retorno superior ao custo da dívida. Não faz sentido restringir o investimento público de qualidade, em nome do equilíbrio fiscal a qualquer preço e em todas as circunstâncias. Já os gastos correntes do Estado, sobretudo os gastos que custeiam a operação, esses sim devem ser integralmente cobertos por receitas fiscais, jamais por endividamento. Vale a pena, perguntou o jornalista, considerar-se uma política fiscal mais expansiva? E o André respondeu: o problema do Brasil não é a falta de recursos para financiar investimentos produtivos e relevantes, mas sim a péssima governança do Estado. O problema é o governo e os políticos que tratam a coisa pública como se fosse seu quintal. O velho patrimonialismo. É isso, amigos.
seguiremos se não reconstruirmos o país, se não nos convertermos no novo Brasil, inibindo nossa capacidade de investir e crescer, de monetizar nossas riquezas, por não termos a menor ilusão que o sistema político e o tipo de Estado que temos por aqui só nos arrasta para o fundo e para o passado. Um país ancorado, infelizmente, e até hoje, na ignorância e na incompetência, alimentadas por elevado grau de corrupção. Assim, não podemos nos endividar mais pela incompetência e corrupção dos que nos governam, e jamais porque endividar-se seja negativo, proibido ou pecado. Tudo sempre depende de qual a razão do endividamento e no que os recursos serão utilizados. No atual momento, com a deplorável qualidade dos que nos governam, o endividamento é suicídio na certa. Bom dia e até amanhã.